noite a todos. Hoje nós estamos aqui com uma dinâmica um pouco diferente, né? Eu vou ficar aqui no solo aqui por causa da transmissão. Não é muito normal da gente, então, mas vai ser uma excelente noite que promete, né, Bruno? Eu abri aqui casualmente, né? Casualmente, mas que a gente sabe que não é tão casualmente assim, né? Uma leitura. E hoje o tema da nossa palestra fala sobre paciência e tolerância. E aí eu abri uma página do livro das atitudes, que até quem escreveu é um palestrante que já vem aqui, acho que vocês já viram, o Celso. E abriu na página Tome uma atitude tranquila. Coincidências não existem, né? Então vamos lá para a leitura. Quando a nossa consciência se liberta da necessidade de obter resultados imediatistas e percebemos a importância de estar atentos ao processo de cada situação que percorre, podemos ficar tranquilos. A atitude tranquila emerge. Na internet. A Silvia também está participando. A atitude tranquila emerge a partir do nosso ancoramento na sabedoria interior de quem vem da alma e nos concede dons maravilhosos. Um discurso consciente sem palavras supérfluas, a certeza de que até as mais turbulentas tempestades passam, assim como se calam as dúvidas no coração tranquilo. Sugestões práticas para uma atitude tranquila. Vamos ver, Bruno, se bate com aquelas que você vai passar. Desenvolva alguma atividade manual. Procure um curso de tecelagem, de modelagem ou algo que o leve a usar as mãos em silêncio. Gente, isso foi para mim, né? Vocês sabem o quanto eu sou do manual. Pratique a presença de sua alma no centro do coração. Sinta a calma que vem de um contato com o ser mais profundo. É aquele minutinho de silêncio que a gente tem que ter com a gente todos os dias, né? De preferência ao amanhecer, mas assim, naqueles momentos mais que passam as coisas, se tranquilizar e lembrar que existe um Deus que habita dentro de cada um de nós. Reverencie os momentos de silêncio e solidão que a vida lhe oferece. Procure escutar o silêncio na agitação do mundo que o cerca. E a gente não sabe aproveitar, né? A gente acha que essa solidão, a gente não aproveita esses momentos, né? Como a gente deveria gostar de ficar na presença de nós mesmos, né? Desapegue-se conscientemente da compulsividade do fazer. Concentre-se mais no ser quando estiver realizando qualquer tarefa. É aquele momento que a gente tem que estar presente no momento e não acelerado pensando, né, no que eu vou fazer depois. Esses dias eu li assim: quando você sentar à frente de um prato para comer, somente coma. Quando você estiver no chuveiro, tome somente o banho. Tudo que você realizar, faça aquilo inteiramente, vivendo aquele momento. Isso já ajuda a baixar muito a nossa ansiedade e manter aí então uma postura tranquila, certo? Deixa eu pegar aqui agora. Vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, que é a primeira vez que vem à nossa casa. Seja muito bem-vindo, Bruno. O nome dele é Bruno Mosman. Ele é espírita desde a evangelização infantil. Olha lá, começou pequenininho. Ele é tarefeiro, né? E a casa de origem dele é Núcleo Assistencial Espírita Paz, Amor e Fraternidade em Osasco. Também do Grupo Espírita Seara de Kardec, em Carapicuíba. E Instituto Espírita Cidadão do Mundo, Butantã, São Paulo. Ele é palestrante já desde fevereiro de 2024.
mas já tem uma bagagem aí, né? Porque você já nasceu, né, sendo doutrinado no Espiritismo, acredito que deva ter um longo caminho de grandes estudos, não é verdade, Júlio? Então seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos agora então fazer uma oração para a gente começar os nossos trabalhos dessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, ou se quiserem permanecer com eles abertos, também não tem problema. O importante é conectarmos o nosso coração com o nosso Pai Criador, aquele que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, encarnados, procurando nos melhorarmos a cada dia, a cada momento. Muitas são as lições que nos aparecem durante todos os dias, todos os momentos, nos chamando para refletir no Evangelho de Jesus, nos chamando para tomar a consciência de uma mudança maior, uma mudança que está aí prestes acontecendo a olhos vistos por todos os cantos desse planeta, onde todas as doutrinas espirituais pregam esta mudança do planeta. Estamos sempre sendo convidados e nesse momento, em mais este momento, aqui nessa casa, somos chamados a refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Que toda a espiritualidade possa envolver o nosso palestrante, o Bruno, que toda a espiritualidade possa nos ajudar no entendimento de tudo aquilo que for dito aqui, que foi preparado pelo Bruno. Que possamos sair daqui renovados um pouquinho mais para enfrentarmos o nosso dia a dia. Que a cada centímetro de coisinhas novas que aprendemos, possamos levar e fazer florescer no nosso dia a dia. Que a toda a espiritualidade possa trazer a todos nós paz e entendimento e o tratamento necessário que cada um de nós necessita. Que assim seja, graças a Deus. É com você agora, Bruno. Preciso colocar a licença. Desse traço. Acho que não cai, tá certinho. Ou a gente vai escutar. Tá legal. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Já que já são 18 horas e 6 minutos, não é mais boa tarde. Que a paz de Deus esteja conosco a partir deste momento, hoje e sempre. A nós, os encarnados, a cúpula espiritual, a todos os irmãos aqui da erraticidade, contamos que nos acompanham pelas redes sociais ao vivo, aqui do grupo de estudos espíritas Francisco Cândido Xavier, ou o nobre apóstolo Xavier, no centro de nosso auditório, como também aqui em nosso telão. Sim, é com grande alegria que aqui estamos de retorno à cidade de São Bernardo do Campo, nessa casa pela primeira vez. E, a convite da casa, que possamos, com o tema que nos foi proposto, buscarmos sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. No final, convidamos para que se inscrevam em meu canal, já que mais de 250 exposições evangélicas já gravadas, concretizadas, nós já as obtemos e disponibilizamos aos queridos irmãos e irmãs. Caríssimos, então, com essa alegria de aqui estar pela primeira vez, gostaria de convidá-los para que busquemos uma reflexão mais ampla acerca deste tema, que desafiarmos aí muito ao longo de nossa encarnação. Que, diga-se de passagem, é como se fosse um ponto de interrogação, correto? Como andam a nossa paciência e tolerância? Mas será que nós as temos mesmo nesta atual encarnação, em final de momento de transição planetária, provas e expiações?
século XXI, terceiro milênio, acabamos de findar um quarto de nosso século, já que estamos no ano de 2026. É um tema desafiante. E por que não trazer aqui o nobre Francisco Cândido Xavier com aquele quadro a qual Emmanuel proporcionou-nos para que conhecêssemos da forma mais plena possível a rosa mística de Nazaré, Maria. E olha, caríssimos, que Vicente Ávila, este fotógrafo, precisou apenas de 28 retoques para que pudéssemos conhecer a rosa mística. E adivinhe qual foi o último detalhe que tinha que ficar o mais perfeito possível? Os olhos de Maria tinha que ser o azul do céu. Então, que reverbere dentro da proposta desse tema a querida rosa mística aos nossos corações. E a proposta do ser que aqui leva esta importantíssima tarefa de divulgar o cristianismo redivivo, a doutrina dos Espíritos, que deixou-nos em sua última encarnação no ano de 2002, com seus 92 anos de idade. Sim, desafiar-nos, caríssimos, para que busquemos compreender o que cabe a cada um de nós, buscarmos colocar em prática em nosso dia a dia. Caríssimos, como devemos ou precisamos buscar esta conquista da paciência e da tolerância? Vejamos que a capacidade de se manter equilibrado emocionalmente, de não perder a calma ao longo do tempo, de manhã à tarde e à noite, no ambiente familiar, as ruas com as pessoas estranhas, como também no ambiente profissional. Caríssimos, cada cabeça é uma sentença no mundo, cada um de nós está em um degrau evolutivo diferente, moral e intelectual. Concordam comigo? É o que os amigos espirituais afirmam. Até a nossa eternidade, que há de ser para sempre, já que fomos criados, até que atinjamos a perfeição relativa na condição de criaturas, haveremos de reconstruir-nos diariamente, para que todos os contatos que nós tenhamos com os nossos semelhantes façam com que nós nos reequilibremos. Não é fácil, porque estamos em um momento muito difícil da humanidade. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, pensamento, em atos praticados e tantas outras mais maneiras, elas, sem falar nas tentações que há como nós as temos no nosso dia a dia. Desafiamos a colocarmos em prática tudo que o Chico Xavier, aqui em São Bernardo do Campo, proporciona-nos. Acredito eu, nos 7 dias da semana, já que estamos em um domingo, que não é um dia útil. É o primeiro dia da semana, na parte teórica. Nós não o consideramos. Não é um dia útil, mas aqui a casa está de portas abertas às 18 horas e 10 minutos. É isso que temos que refletir a cada momento de nossas vidas. E, caríssimos, nesta temática, embasei-me em uma das obras da codificação kardeciana, que, diga-se de passagem, dificilmente, nestas mais de 250 exposições, nesses 2 anos e 4 meses de exposições, não a mencionei de forma direta ou indireta em um ou mais tópicos, seja pelo estudo de Allan Kardec do codificador, seja pelas instruções dos Espíritos. Aqui traremos alguns pontos das instruções dos Espíritos, que é a terceira obra da codificação kardeciana, assim conhecidas por nós, os Espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. E o capítulo que embasamos nesta temática é o capítulo 9 das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, ao longo deste material, perceberemos que a falange do Espírito da Verdade proporcionar-nos-á ferramentas ainda mais amplas e concisas, sólidas, para que nós as coloquemos em prática da porta agora aqui do Francisco Cândido Xavier. Capacidade de suportar dificuldades, desafios. Somos eternos alunos do universo. Caríssimos, afirmam os irmãos espirituais que deste sistema solar, tirando o planeta Plutão, que por muitos é considerado como um planeta, entre aspas, prisão, pelo tempo que ali muitos seres ainda intervenidos no mundo do mal, sejam os dragões, os magos negros, os espectros, precisam ali ficar alocados para que não atrapalhem os demais seres em experiência evolutiva deste sistema solar. A Terra é o planeta que mais está aquém de ambas as evoluções que aqui falei há pouco, moral e intelectual, em comparação aos demais orbes. Então, sim, muito ainda teremos dificuldades a atravessá-las, porque estamos no final de provas e expiações, para que
ascendamos para o próximo nível de estágio evolutivo que há de ser o de regeneração. Não foi isso que o mentor deste ser que leva o nome desta casa tanto nos afirmou em suas obras? Só de Emmanuel tem aproximadamente 200 obras publicadas. Lavra Mediúnica de Chico Xavier já publicadas aproximadamente 500. Então, o que não nos falta é a certeza de que somos eternos aprendizes do universo. Assim sendo, todas as vezes que estivermos em interação com o meio, no mundo material, como também no mundo espiritual, nas madrugadas dos 7 dias da semana, seremos desafiados em suportar dificuldades e também em distribuir benesses que nós já as tenhamos construídas por meio das sucessivas reencarnações em oportunidades outras, pretéritas. Saber esperar para alcançar o que quer, sermos menos ansiosos, e é um defeito crônico, concordam caríssimos irmãos e irmãs neste momento final de provas e expiações. Eu mesmo estou buscando lapidar nesse sentido, mas é como eu afirmo, é um defeito de fábrica. O que significa isso? Não vem de uma única encarnação, de outras anteriores. Então não findar-se-á em uma única neste atual momento. Mas quem me conta vai falar mais devagar, para que seja mais acessível o conteúdo dentro do tempo que estejamos em disponibilidade nas casas espíritas. E assim cada um de nós temos os nossos desafios para que reconstruamos, conseguirmos, mas tem que vir de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade, simplicidade, conscientes de nossa pequenez espiritual, de saber ouvir com calma, libertar-se da ansiedade. Foi o que nós acabamos de falar. Lembram que eu disse há pouco, caríssimos, que haveríamos de ter ali o contributo da falange do Espírito da Verdade dentro da proposta das instruções dos Espíritos. Aqui, por exemplo, estamos lendo deste irmão espiritual que não quis adotar um pseudônimo. Apenas apresentou-se como um espírito protetor. Alguns outros trechos do Evangelho diz um espírito amigo. E ótimo! O mais importante e transcendente é o conteúdo. Assim sendo, lá em Harvard, em 1862, ele nos afirmar o seguinte, que viram um outro tema que nós estamos trabalhando. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. É só que Jesus teve nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação neste homem. É fácil, caríssimos, e isso que nos orienta e nos sugestiona esse livro amigo espiritual não é fácil. Mas como consideramos cristãos e espíritas caridosos, ampliemos o campo de ação para com os nossos irmãos e irmãs. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir, não é apenas a distribuição de um recurso pecuniário, de uma vestimenta, um frio. Nessa campanha de agasalho a as casas, tem em seus caixotes, em suas recepções. Das que eu estou indo nessas últimas semanas, é só que tem que dar certo. Mas não é apenas isso, atitudes transcendentes e universais de caridade, itens de higiene e limpeza, não. Mas nós temos que fazer o que é ser caridosos, caríssimos. É fazermos de sermos úteis ao nosso semelhante, aonde quer que nós estejamos. Quem é o nosso semelhante mesmo, caríssimos? Somos nós, no reino nominal. Afirmo-vos que, conforme a doutrina dos Espíritos, a codificação kardeciana, o nosso semelhante e nosso próximo está desde o princípio inteligente que vai criado por Deus, que um dia nós já estivemos nesses reinos anteriores, que lá está primeiramente estagiando no reino mineral, para que depois de um tempo passe para o reino vegetal, outros tempos mais cheios ao reino animal, e enfim, cheguemos ao reino mineral. Caríssimos milênios e milênios, conscientes ou não, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, estamos buscando ser caridosos para conosco mesmo. Concordam comigo? Porque afirmou o Rabi da Galileia, aquele mesmo representado no centro deste auditório, que é dando o que se recebe. Que devíamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Afirmou ainda que o plantio é livre e a colheita obrigatória, malévola ou benéfica. As ações que empreendemos ao longo das sucessivas reencarnações. O convite que já nos inicia esses amigos espirituais a uma reflexão que devamos a empreender. Devemos exercitar a paciência conosco mesmo, a começar pelo alto perdão, caríssimos. Por que conosco mesmo? Lembram o que eu falei há pouco? Cada cabeça um, final de provas e expiações, transição planetária.
Pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente afirmam os irmãos espirituais. E quantos em porcentagem aqui poderíamos colocar em humanidade que minimamente já tem a certeza de que são espíritos eternos, apenas e somente ocupam um de tantos outros corpos físicos que já ocuparam por meio das sucessivas encarnações? Poucos ainda, caríssimos. De que existem muitas moradas na casa do Pai. Olha a codificação Kardeciana nos sustentando na Revista Espírita de 1858, nas obras de Chico Xavier. Ah, como é bom recordar Maria João de Deus, aquela que foi a mãe biológica de Chico. Estou vendo Chico ali no fundo também, em um dos quadros. Ela vem trazer ali em sua obra, numa das primeiras da Palavra Mediúnica de Chico, uma obra intitulada Cartas de uma Morta, o contato com aquele seres de 2 a 3 planetas do nosso sistema solar. Constituições físicas diferentes dos homens, como também dos seres ali em experiência, não necessariamente iguais a nós, os seres terráqueos da raça adâmica. Ah, caríssimos, somos viajores do universo. Então que possamos ter essa certeza de que tudo há de vir no tempo certo, e bem-aventurados sejamos todos nós que esforcemos para termos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, o quê? Mãos de agir onde quer que nós estejamos. É a felicidade da cúpula espiritual desta casa. É a felicidade dos nossos ditos mentores individuais. Não podem fazer por nós, mas nós esforçarmos para que melhoremos. O dia de hoje jamais pode ser igual ao de ontem, tampouco o de amanhã e a posteriori em comparação aos anteriores. É um grande desafio que torna-nos a seres melhores, com méritos concisos e concretizados, para que daqui a algumas décadas ou séculos retornemos a este orbe, a nossa querida essência Gaia, o planeta Terra, em um estágio evolutivo um pouco mais sério no mundo de regeneração. Também me recordei, caríssimos, da obra ali Plano de Respostas, da década de 70, trazendo por Emmanuel para o Chico Xavier. Olha a transição de ambos ali, Emmanuel e Chico naquele quadro. Ele vem nos afirmar que aproximadamente ali próximo de 2057, de forma mais séria, caminharemos dentro da proposta da regeneração. E muitos questionam-se, mas por que 2057, Bruno? Simples. Lembram-se, caríssimos, que o Meigo Rabi afirmou que rogaria ao Pai que enviasse o Consolador prometido ao nosso orbe. Assim foi. No meio do século XIX, a partir de 18 de abril de 1857, com a primeira obra, o Livro dos Espíritos. 1857 mais 200 anos são o que mesmo, caríssimos? Ah, bate 2057. Estarei convosco até o final dos tempos. Olha o Meigo Rabi ali afirmando-nos que apenas somente compete a nós mesmos sermos felizes, construirmos a nossa felicidade em prol dos mais necessitados que reverenciar em nosso próprio benefício. São tantas informações, na verdade, caríssimos, mas a doutrina é libertadora, ela é desafiadora. E isso é o que faz com que aprendamos cada dia que passa, que trabalhemos bem ao nosso tempo, saibamos o que estamos ouvindo, assistindo, compartilhando com o meio, nesse mundo globalizado. Ah, caríssimos, responderemos sentido por sentido, pensamentos e atos praticados, ou pensamentos que não foram empreendidos, mas que nós já temos competência para tanto, e, consequentemente, atos que não foram realizados. Vamos evitar, caríssimos, de que a nossa consciência podemos, ao voltarmos para o mundo espiritual, quando todos nós aqui tivermos que desencarnar, ninguém aqui há de ser eterno no campo da fisicalidade, na terceira dimensão, no mundo físico, em espírito somos. Então, vamos aprimorar, caríssimos, todas as benesses que possamos construir no campo moral que vem ao encontro deste convite agora, deste tópico. Os irmãos estão percebendo que eu estou tomando água muitas vezes e ainda tomarei mais. É porque quase todos os dias estamos tendo propostas de estarmos nas casas espíritas. De ontem para hoje, esta é a terceira. Estive de manhã, estive ontem à tarde em outra casa em Xandia, hoje em Osasco, pela manhã, e assim é. Mas esforçarmos para que construímos essa família universal, caríssimos, e caminhamos para frente. É o desejo de Emmanuel e Francisco Cândido de Xavier, ali representado aquele quadro. Volta esse querido irmão espiritual da valor do Espírito da Verdade, afirmando-nos ainda. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os eleitos? Deus quer a felicidade de todos, desde aquele que ainda está na condição de átomo até aquele que já atingiu a condição de arcanjo, anjo, serafim, Cristo planetário, governador de sistema solar, como também de galáxias. Já estima-se que existam mais de um universo, multiversos.
Muita coisa boa está pela frente aí, aguardando de que coloquemos na condição de ferramentas e alicerces de assim promovermos a ascensão do nosso orbe em estrutura física, como também em estrutura moral e intelectual dos seres em experiência evolutiva. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, devem dizer a Deus, a fonte criadora, que é o Todo-Poderoso, o único Pai que nós temos, que vos marcou com a dor neste mundo transitória para a glória do céu. É o remédio amargo, caríssimos. A dor moral ou física que passaremos ainda ao longo de nossa encarnação. Sabe por quê? Muitas das vezes afirmam os amigos espirituais que antes de voltarmos a estes corpos físicos, por exemplo, agora atuais, a qual nós estamos ocupando, consciencialmente, nós, junto aos nossos mentores individuais, assinamos um contrato consciencial, consciente de tudo o que fizemos de errado, por meio das sucessivas reencarnações, em prejuízo de uma ou mais pessoas, até mesmo de coletividades, de uma humanidade. E conscientes disso, sabíamos que já que o plantio e a colheita é obrigatória em qualquer época da humanidade, precisaríamos saldar os débitos do pretérito por nós mesmos construídos. Assim sendo, em retornando e acoplando-nos em espírito a um novo corpo físico, essas dores morais ou físicas eclodir-se-iam ao longo dos anos, das décadas. E assim está sendo com cada um de nós. Quem aqui que não tem problema, caríssimos? Físicos, morais. Mas é desafiante, mas é um remédio salutar, ainda que amargo, para que lavemos em espírito, para que tenhamos a oportunidade de retornar aqui e sermos pessoas mais gratas pelas oportunidades de ascensão espiritual. A dor, seja ela moral ou física, tem como objetivo não só o resgate de vidas passadas, lógico que não, mas também de nos provar em as suportarmos para que evoluamos. O maior exemplo aqui está no nosso auditório, em si tem que estar no centro, porque ele não tinha mais nada que expiar, tampouco provar-se, para que reencarnasse em um orbe tão precário, tão aquém, que ainda o é, o planeta Terra há pouco mais de 2.000 anos atrás. Mas como ele cada vez mais quer ascender rumo ao universo, a sugestão de Deus da fonte criadora ele aceitou, para que aqui fosse o maior exemplo e há de ser para toda a nossa eternidade dos seres que aqui passarem a experiência evolutiva neste ordem, neste sistema solar, na nossa querida essência da o planeta Terra. Então é importante, mais uma ferramenta consciencial para que não reclamemos das mazelas que enfrentemos. Não necessariamente que são as elas que estejamos tendo que reparar no passado. Passei um ponto de vista, mas vem o segundo, que é o da nossa ascensão espiritual. Na bem-aventurada são os que já assim pensam e agem em prol do benefício de si mesmos, que são os maiores beneficiados. Quem, caríssimos? Nós mesmos, em nossa individualidade. Mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus tem colocado em nosso caminho, principalmente no ambiente familiar, tá bom, caríssimos? Para que sejam os instrumentos de nossos sofrimentos e para que submetam-se à prova de nossa paciência para com eles mesmos e eles para conosco. Porque muitas vezes no ambiente familiar vem por meio da autorização de Deus algozes que nós mesmos os conquistamos no pretérito. E como precisamos caminhar juntos, reequilibrarmos, reconstruirmos a cada dia que passa, não tem desafio maior que esta caridade, de dizer que a minha felicidade tem que ser a felicidade deste que está ao meu redor, mais próximo de mim, uma ou mais pessoas, porque assim saldaremos os débitos, as pendências do pretérito desta ou das muitas outras moradas da casa do Pai. Depreende-se que é um dos pontos que este amigo protetor da Enrave em 1262 aqui está nos convidando a uma reflexão mais ampla. Mas continuarei em outro trecho ainda desta obra que estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das. Dizemos que é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que venhamos a obter, ainda que não as enxerguemos, como gostaríamos que nós as estivéssemos as enxergando. Mas sim, muitas benesses nós estamos recebendo, pois então veremos que as bênçãos são maiores e mais numerosas
que as dores físicas ou morais. É o diamante que precisa lapidar se a cada dia que passa e afirma-nos ou questiona-nos caríssimos. E isso que este amigo espiritual vem nos afirmar está fora dessas intuições que estamos recebendo nesse momento que me acompanham nesta atual encarnação. Não está fora, mas convidar-nos para que esforcemos a cada dia que passa um pouquinho mais. Lembra que eu falei? O dia de hoje deve ser maior e melhor do que o de ontem. De amanhã nem se fala. É a grande proposta de regenerarmos em sociedade, para que o homem atinja esse mundo de regeneração. Como disse Emmanuel, como disse Manuel Filomeno de Miranda Espírito, como disse Joana de Ângeles e outros tantos mais, e irmãos espirituais que tanto nos auxiliaram, estes últimos pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual ano passado, recordam-se os seus 98 anos de idade. É o convite para que sejamos mais pacientes, tolerantes e construtores e artífices de um mundo melhor, começando de nós mesmos, de baixo para cima e de dentro para fora. Vamos conseguir, caríssimos. O fardo, sim, parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra, porque muitas vezes, quando assim nos cortamos, dizemos a nós mesmos: eu não vou conseguir. Olha o que passa pelos meios de comunicação televisivos, radiofônicos, a rede mundial de computadores, a internet. Só destruição em vários aspectos. Se não tomarmos cuidado com o que nós estejamos ouvindo ou assistindo, se torcer o que sai, como diz, alimentos dos expositores espíritas ou de outras religiões, sai até sangue. Caríssimos, temos que tomar cuidado com isso. O tempo é precioso. E lembra que eu disse que os amigos espirituais afirmam que atualmente são pouco mais de 8 bilhões de encarnados, mas também afirmam eles que existe um dobro buscando voltar aqui por meio da encarnação, para que reconstruam-se quase 25 bilhões de seres espirituais no reino nominal das duas dimensões, material e espiritual, buscando as suas ascensões, buscando a felicidade de voltar para o planeta Terra daqui a algumas décadas e séculos no mundo de regeneração. Façamos esses esforços, caríssimos, porque é um momento ímpar de nossa ascensão. Quantos gostariam de estar ao nosso redor ou ao nosso lado no campo da fisicalidade? Então, sejamos mais gratos por todos os desafios que nós estejamos passando, porque certa vez, Celina, a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré Maria, um dia veio até Chico Xavier, porque Chico tanto reclamava das suas dores no olho, as suas situações que eram dificílimas, porque Chico atravessava as madrugadas, atendendo pessoas estranhas e pouco dormia, e ainda tinha que acordar cedo, 92 anos de idade, caríssimos. Vem Celina, a mensageira, e disse a Chico: Chico, Maria Rosa Mística vem me afirmar que tudo passa. Então tudo há de passar, caríssimo. Nada é igual. O dia de amanhã, em absolutamente nada há de ser igual ao de hoje e dias anteriores. Assim devemos desafiar-nos a cada momento que passa, porque Chico teve que se desafiar a partir do momento que recebeu essa informação celestial daquela que é mensageira direta de Maria de Nazaré, Celina. Então vamos carregar a nossa cruz, vamos esforçar-nos para que cumpramos com os nossos objetivos transcendentes que devamos os cumprir. Lembro, assinamos um contrato consciencial para esta atual encarnação. Coragem, amigos, continuai dizendo: o Cristo é o vosso modelo, sempre foi e há de ser para a eternidade. Sofreu mais do que qualquer um de nós até o pesado momento, e nada tinha do que se acusar, tampouco de se queixar, enquanto nós temos de espiar o quê? O nosso próprio passado, as nossas ações por nós mesmos construídas, algumas benéficas, mas outras malévolas, em prejuízo de uma ou mais pessoas, e de fortalecermos para o futuro a posteriori, desde que estejamos nos esforçando para tanto na humildade, na simplicidade, dentro de nossas limitações, mas sendo úteis os construtores e os artífices de um mundo melhor. É isso, caríssimos, que devamos nos desafiar a cada dia que passa, aonde quer que nós estejamos. É o que nos acompanha agora ao convite deste tópico. Mas como esse tempo voa, caríssimos, já é 6h32, 18 horas e 32 minutos. Alguém, por gentileza, pode desligar? Pode desligar? Não pode, né? Então vamos conseguir concluir e não vamos atrapalhar a cúpula espiritual, caríssimos. Já agradecendo a presença, praticamente todas as cadeiras aqui já estão ocupadas pelos amigos aqui encarnados. Vem aí na igreja, sejam depois pacientes, caríssimos, sejam cristãos. Isso resume o nosso objetivo transcendente
estarmos encarnados em um estágio final de provas e expiações. Olha o Emmanuel, olha o Chico novinho. Aqui estou vendo o Chico na sua idade intermediária. Chico já velhinho, mas aqui Chico está novinho, pela ajuda da inteligência artificial. Vem Emmanuel nos dizer, caríssimo, das suas inúmeras cartas psicografadas, que, entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, olha, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em nós mesmos e que ela deve ser distribuída para quem mesmo e para quem esteja ao nosso redor, aonde quer que nós estejamos. Simples de entendimento, essa compreensão tornamos sua vida correta, caríssimos. Esforcemos então para tanto, não é fácil, mas é o que o tema de hoje desafia-nos em nossa atual encarnação. Sim, esta obra Vida Feliz, da querida irmã Joana de Angeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, ela também vai nos dizer o seguinte, em um trecho desta obra, vejamos, ela vai dizer à irmã que já foi freio em uma de suas encarnações, que a nossa paciência deve ser a virtude que nos auxiliará na conquista dos bens físicos, dentro de um campo da fisicalidade, dentro do campo reencarnatório, como também da alma e da sociedade do todo, porque Deus quer a felicidade de todos os seres que Ele criou. Quem somos nós, então, para não querermos? Quem somos nós para não os auxiliarmos? Se condições para tanto nós as tenhamos. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que nós desejamos, para a nossa relativa felicidade em um mundo de provas e expiações ainda. Jamais nos irritemos, caríssimos, convide essa irmã. A paciência nos auxiliará a tudo vencermos, porque devemos pensar e ter certeza de sempre advir dias melhores, desde que os construamos dentro de todas as nossas possibilidades. Aqui nessa obra, intitulada Hora Certa, por meio do patrono desta casa e, respectivamente, pelo seu mentor individual, lá no capítulo 10, intitulado Lembrança de Amigo, ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos: se pretendes viver fora das inquietações do cotidiano, não exijas dos outros aquilo que os outros ainda não possuem para dar, como também muitas das situações que nós ainda não distribuamos em larga escala, porque competência para tanto já temos, minimamente despertos nós somos de nossas responsabilidades reencarnatórias. E quantos assuntos aqui já foram distribuídos? A irmã disse em sua abertura, em uma obra aqui, a qual ela havia missão, o palestrante que publicou essa obra, aqui também faz parte da casa do campo dos expositores evangélicos. Então, o que não falta nestes 29 anos, computando aqui de cabeça, se eu não me engano, foi 1997 a fundação dessa casa. Ferramentas e alicerces para que acendamos, caríssimos. É o convite agora de Emmanuel nesta obra Hora Certa. Vamos nos esforçar? Não é fácil, mas desafiemos, porque sem duplicar-se-ão as benesses que devemos poder para a eternidade, a posteriori. Tem uma outra obra que eu trago também de Emmanuel, esta intitulada Pronto Socorro. Capítulo 25, intitulado Paciência e Esperança. Vem dizer Emmanuel: não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Que tarefa é essa que o mundo nos dá que a realizemos? Aquilo que eu disse em duas oportunidades ao longo desses minutos. O contrato consciencial que todos nós assinamos em espírito junto aos nossos mentores individuais, antes de acoplarmos atualmente em esse corpo físico correto, caríssimos, depende-se que isso seja em larga escala, e assim devemos nos portar a convite de Emmanuel. Mas ainda diz ele: todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações a quais se destinam. Então, o orbe há de evoluir em sua estrutura física, mas e nós, os seres que aqui estamos nos desafiando, continuaremos reencarnando por méritos que devem ser por nós mesmos construídos? Ponto de interrogação que quero que todos nós os veículos para as nossas residências. Nós aqui fisicamente, os queridos irmãos que estejam nos acompanhando pelo seu trabalho, pela sua residência, nos seus automóveis, onde quer que vocês estejam, para que reconstruamos, latemos em espírito. André Luiz, que muito trabalhou também com o patrono desta casa, tem algo a contribuir, caríssimos. Agora na obra intitulada Endereços da Paz. O capítulo agora é o 8, intitulado Dupla da Paz. É curto, vamos ver se vem ao encontro do que nós estamos trabalhando. Vem André Luiz nos afirmar: conflitos e tentações assomam-te ao pensamento, ameaçando-te a consciência tranquila. Assim sendo, tenhamos e desenvolvamos e pratiquemos a coragem e, consequentemente, a paciência de os enfrentá-los.
de os absorvermos, de os raciocinarmos e de os colocarmos em prática em benefício de onde quer que nós estejamos. É o grande convite agora deste amigo espiritual que tanto trabalhou com Chico Xavier. Aproximadamente 20 obras só de André Luiz, algumas junto a obras de espíritos diversos e outras apenas de sua autoria. Gosto de trazer também André Luiz pós-desencarne de Chico Xavier. Então significa que André Luiz também teve comunicação mediúnica em outras obras, hoje, por exemplo, neste ser que ainda está encarnado lá nas Minas Gerais, trabalhando ainda muito produtivo para o cristianismo e para a doutrina dos espíritos, Carlos Abassegue. Nessa obra intitulada Irmãos do Caminho, ele vem nos dizer aqui, no capítulo intitulado Conclusões Lógicas, o seguinte, caríssimos, diz André Luiz: não reclamemos da cruz que estejamos carregando da nossa atual encarnação, pois sem ela é provável que nós não tivéssemos no que nos apoiar, para que, embora a passos lentos, gradativos, naturais, possamos avançar com segurança, cumpramos com as nossas obrigações atuais e não reincidamos em erros do pretérito, a qual tanto nós não queremos mais reincidir, para que não sejamos realocados, recambiados, deslocados para planetas ainda em estágios primitivos, evolutivos, ou em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Lembra o que eu falei? Estamos em estágio final de provas e expiações. Então vamos nos esforçar para que permanecer por meio da reencarnação, se assim o fizermos, pelos nossos esforços individuais, e é o que nos convida agora André Luiz. Já estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno, tá bom, caríssimos? Não acabou ainda esse convite de André Luiz. Ele ainda vai nos dizer, ainda dentro deste capítulo, sejam quais forem os obstáculos que nos desafiem, assumimos essas duas alavancas da paz, porque a coragem nos manterá o coração ligado à fé no divino poder da fonte criadora, que nos rege os dias, toda a nossa existência, toda a nossa eternidade. E, logicamente, a paciência é a luz da esperança que nasce dentro de nós. Lembra que eu falei de baixo para cima e de dentro para fora, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos, nas lutas edificantes do dia a dia. Não posterguemos para o futuro, caríssimos, tampouco transfiramos para o trem aquilo que compete apenas e tão somente a nós desenvolvermos de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação à nossa consciência de bem agir, de ser útil ao universo de possibilidades, de aqui sermos felizes, auxiliando os mais necessitados, como aqueles que estão no elo direto com Deus, que são os ditos mentores individuais, anjos da guarda, anjos protetores, anjos guardiões, nomenclaturas essas que nós encontramos ao estudarmos a codificação kardeciana. E feche esse nosso bate-papo fraterno, caríssimos, com esse tríplice aspecto. Caríssimos, afirmo os irmãos espirituais para que mantenhamos aqui, tendo a oportunidade reencarnatória neste orbe, daqui a alguns anos, décadas ou séculos, é imprescindível que os trabalhemos no nosso dia a dia. Lembrou comigo o Rabi da Galileia, há pouco mais de 2 anos, nos afirmou que devemos nos amarmos, mas também devemos nos instruir. Então, o conhecimento, a expansão de consciência, faz com que cada vez que mais nos esforcemos para tanto, e mais adquirindo bagagem de forma ampla, macro, coletiva, iremos ter a possibilidade de agir para o benefício dos mais necessitados, porque dando se receber. Disse o amigo Rabi. Autoconhecimento, caríssimos, de tantos pontos que aqui poderíamos colocar, deixa apenas então somente aquela pequena frase do nobre Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim poderemos reconstruirmos a cada dia que passa e, consequentemente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará-nos a transformar-nos em seres melhores. É o convite, caríssimos, desse ponto de interrogação que ali não foi colocado no título do nosso projeto, mas que poderia ser colocado ou está sendo colocado neste momento às nossas consciências de como anda a nossa paciência e tolerância para conosco mesmo e para com o mundo, para os que estejam ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. 18 horas e 42 minutos, consegui terminar dentro do prazo, faltando 3 minutos. Devolvo a palavra para aquele irmão, para que faça as operações, e um ótimo resto de domingo, uma ótima encarnação e até a próxima oportunidade, caríssimos, e um bom descanso aos que nos acompanharam ao vivo pelas redes sociais aqui da casa. Obrigado.